essa nossa última aula. A aula vai ser sobre redes sociais e sistemas. Então, a ideia é juntar o que vocês aprenderam ao longo dessa disciplina, desse quadrimestre, sobre sistemas computacionais e tentar ver como esses sistemas computacionais são associados às redes sociais, né, à parte humana. Então, é uma visão, né, da junção da humanidades com a parte tecnológica, a parte da computação, tá? Desculpe, a apresentação está em inglês porque várias dessas apresentações, no fundo é uma síntese de várias apresentações, o que está sendo apresentado hoje, e a grande maioria deles foi apresentado em congressos e seminários em inglês, tá? É o motivo pelo qual está em inglês, tá? A preocupação aqui é o uso da tecnologia para fazer demonstrar, né, o uso da tecnologia e a preocupação desse uso da tecnologia na manipulação do comportamento humano. Tá? Então, qual seria o impacto social, né, dessas tecnologias? Tá? Então, você vê a tecnologia cada vez mais presente, né, no nosso dia a dia, inclusive nas nossas relações sociais, e a questão principal é como é que isso está afetando, ou qual o potencial disso afetar esses relacionamentos sociais, qual seria o impacto disso, né? A gente vê hoje, posso até comentar alguma coisa depois sobre o metaverso, né, do Facebook, né, que isso implica também sobre essas dimensões sociais. Ela não é trivial, né, e muito complexa, tá? Bom, estou colocando também algumas questões envolvendo os sistemas com IoT, Internet das Coisas, e os sistemas com propósito, que a gente vai definir, né, nessa aula de hoje, tá bom? Gostaria de começar primeiro explicando o poder do bit, né? Um simples bit. Todo mundo menospreza o bit só porque é uma unidade elementar da informação, não é isso? Então, é um bit e é um bit, né? Só tem dois estados, ligados e desligados, ou 0 ou 1. Então, tem um modelo de controle elementar, né, que é formado por uma lógica que é a seguinte, né, que você tem um bit de entrada e um bit de saída. Tá? Não existe nada mais elementar do que isso. Vocês concordam? Quer dizer, não tem nada mais simples do que isso. Que você tem um bit de entrada e um bit de saída. Tá? E tem uma lógica controle. Esse é um exemplo, né, que a gente está usando um bit de elemento de controle, tá? Então, por exemplo, é um tanque, né? Um tanque que está lá em cima, num prédio, num condomínio, né? Então, você tem um bit de entrada que é basicamente o flutuador aqui, é a boia, né? Tá? Então, a boia que indica se está cheio ou não cheio, na verdade. Sabe? Como está posicionado lá no topo, né? Então, ele simplesmente muda de estado, né? De 0 para 1 ou 1 para 0, quando a água chega lá em cima, tá? Então, esse sisteminha aqui, recebe um bit de entrada, que indica o nível, né? Level indica o nível, tá? Se está cheio ou não cheio, né? Não tem outra informação, tá? Se estiver cheio, ele vem e desliga o motor. É isso, né? Tem um bit de atuação que liga o motor ou desliga o motor. Tá? O motor liga uma bomba que joga água aqui dentro do tanque. Tá? É simples, né? Não tem nada mais simples do que isso. Inclusive, a lógica que está aqui é uma lógica inversora, né? Um NOT. Se o nível for, se o 1 indicar cheio, né? Então, toda vez que indica 1 aqui, ele inverte, né? Tem que gerar 0 aqui para desligar a bomba, tá bom? É isso, né? Então, é o NOT, né? Então, vem um ele vai jogar um 0. Se vier 0, ele atua o motor. Joga um 1 na saída para ligar o motor que vai dar da bomba, tá bom? Então, é inversora, uma lógica inversa. Bom, é realmente um elemento muito simples, tá? E basta um relé aqui, né? Na verdade, o relé, um transistor, ou qualquer coisa que chaveie, não é isso? A unidade elementar da informação, que é o bit, e também uma unidade elementar de controle, que é um relé, qualquer coisa que chaveie, válvula, um transistor que
muda de estado de 0 para 1. Tá? A gente já viu isso, né? Bom, que tal a gente pegar esse elemento de controle, né, e substituir por um PC moderno, tá? um iCore 9 ou qualquer coisa desse tipo, né, com, sei lá, 16 GB de RAM, 1 tera de disco. O que vocês acham? Você acha que continua tendo um bit de entrada e um bit de saída? Você acha que tem sentido fazer isso? O que vocês acham? Vamos ver o que vocês acham a respeito disso. Tranquilo? Vocês acham que é uma boa ideia? Trocar um relé por um computador? Não costumamos fazer isso? Pegar coisas simples e transformá-las em coisas complicadas? Não concorda com a ideia? Afinal, é um bit só, né? Tá? Mas tem algumas coisas interessantes, né, que você consegue fazer a partir de um bit. Esse exemplo está aí por causa disso. Vamos supor que você substitua realmente por um PC e comece a desenvolver alguns programas para explorar essa possibilidade desse 1 bit, esse potencial desse bit, tá? Então, uma coisa que você pode fazer é tentar identificar qual é o volume de água que está lá dentro. Como é que eu consigo identificar qual é o volume de água que está dentro desse tanque? Tá? Bom, vamos fazer o seguinte, né? Toda vez que cai a boia, tá? Eu não ligo de imediato a bomba. Eu espero um tempo, tá? Eu espero um tempo, tá? E faço variar o tempo. Como é que eu sei qual é o tempo? Não tenho ideia, não tenho acesso a um relógio, mas eu tenho acesso a, por exemplo, a um contador qualquer, né? Então, você tem uma velocidade de processamento que é constante, a partir da velocidade de processamento constante, você vai subtraindo, por exemplo, um número num contador, a partir dali você cria uma base de tempo interna. Então, você tem uma sensação de tempo interna, né, que você pode usar isso para tentar medir tempo, né, de uma forma abstrata, né? Então, você tem uma base de tempo interna que você mesmo criou e você usa como referência, né, para saber, né? Por exemplo, esvaziando, esperando, né, um tempo dessa boia esvaziando, né, a partir da indicação da boia, e marca um tempo e faz variar esse tempo, né? E depois desse tempo você liga a bomba, tá? Ao, ao variar, né, fazendo várias variações de tempo de espera, né, e medindo o tempo onde a bomba fica ligada, porque a bomba, você manda ligar a bomba liga e vai começar a encher o tanque, certo? E a partir de um certo tempo ele vai indicar, a bomba vai indicar que o tanque está cheio. Com isso, eu consigo mais ou menos saber, né, quanto foi o consumo da água, né, naquele intervalo de tempo, em vários intervalos de tempos. Tá? Mais ainda, eu consigo saber qual o volume real do tanque, porque chega num certo limite, né, quando está completamente vazio, tá, o tempo que você leva para encher o tanque vira uma constante. Tá? E esse tempo constante indica que é o volume da caixa d'água. Tá? Por que ele é constante? Porque ele realmente não tem mais o que sair, né? Então, o tempo de encher aqui, todo aquele tanque vira uma unidade fixa, tá? A partir dali, você começa a medir, né? Em vários intervalos de tempos diferentes, você vai medindo, você vai descobrindo que o consumo da água, ele é variável, né? E aí, você vai descobrir, por exemplo, que de manhã você tem um grande consumo, né? Depois, na hora do almoço, o pessoal sai para tomar banho. Depois, à tarde, desculpe, na hora do almoço também tem o consumo, o pessoal preparando a comida. Final da tarde, o pessoal volta do trabalho, toma banho também, tem um grande consumo. E depois da madrugada, não tem quase nenhum consumo, tá? Então, e isso repete, você tem um ciclo de repetição. Com isso, o sistema começa a descobrir que existe uma coisa chamada dia.
sem ter um relógio interno, ele começa a descobrir o dia, né? E, com o tempo, ele começa a descobrir mais coisas, né? Começa a descobrir que tem dias durante a semana normal, né? E tem os dias do fim de semana que tem um comportamento de consumo de água diferente. Tem mais gente em casa, consumo irregular, quer dizer, não é tão marcado como os horários fixos, né? Tá? Mas tem um consumo maior porque tem mais gente em casa e assim por diante. Ele começa a descobrir, né, à medida que vai acumulando informações, ele começa a descobrir também que existe uma coisa chamada estação, né? Ele começa a descobrir o ano, que é a época do verão gasta-se mais, e inverno gasta-se menos. Ele começa a descobrir vários ciclos, né? Então, ele, tendo memória suficiente, né, e tendo um prazo suficiente, tempo suficiente de análise, ele vai descobrindo uma série de coisas. Então, veja que interessante, né? É um bit de entrada e um bit de saída, mas apesar de ser um bit de entrada e um bit de saída, ele começa a descobrir, né, coisas que ele não sabia. Por exemplo, ele começa a descobrir o dia, né, começa a descobrir 24 horas, começa a descobrir a semana, né, começa a descobrir o ano. Né? São coisas interessantes que o sistema consegue descobrir. Mais ainda, né, à medida que ele vai evoluindo, ele passa a ser um sistema de eventualmente você pode programá-lo, por exemplo, para tentar economizar eletricidade, por exemplo, né? Porque uma coisa ruim no sistema elétrico ou sistema de bombas é que, não sei se você sabe, quando você dá partida do motor, a partida do motor ele consome 3 vezes mais energia do que em regime. Principalmente, e mais ainda, né, se for um sistema hidráulico, ele vai consumir muito mais, porque ele, para começar a mexer, a movimentar, primeiro você tem que vencer a inércia, desculpe, atrito estático, né? Ele tem que vencer atrito estático, mesmo da água, né, para torná-lo dinâmico, e depois que torna dinâmico, ele tem que calcar a água numa altura maior, né? Então, ele tem que levantar a coluna da água, né, para jogar a água. Então, o início, né, desse processo ele gasta muita água. Desculpa, gasta muita energia elétrica. Então, isso, se você fica ligando e desligando toda hora, né, você tem um grande consumo de energia elétrica, além do próprio desgaste mecânico, né, da bomba e da própria tubulação. A tubulação sofre uma pressão no instante que você dá a partida, né? Você tem uma carga de pressão que vai propagando ao longo da tubulação e isso estressa, né, a própria tubulação. Tá? Então, tubos e a parte mecânica da bomba ele é estressado na quantidade de partidas que você dá. Então, o ideal é realmente você dar o mínimo de partidas possível, tá? Mas evitar também que o tanque esvazie, né? A caixa d'água esvazie, porque isso cria uma falta d'água. Tá? Então, esse é um balanço muito importante que o sistema deverá ter. Tá? Então, você tem uma única boia lá em cima, né? Tá? Então, a ideia de ter uma boia lá em cima, uma lógica simples embaixo, é porque toda vez que a ideia é manter sempre cheia a caixa d'água para evitar que você fique sem água, tá? Então, mas se você tem um padrão de consumo mais ou menos estável, sabe quanto as pessoas gastam ao longo do dia, você tem como manter, né, otimizar esse processo de ligar, né, a bomba só quando for necessário e, ao mesmo tempo, ter uma margem de segurança, né, de uma água lá, né, na caixa, para evitar que as pessoas fiquem sem água. Tá? Então, é um processo de otimização onde você tenta minimizar o gasto, né, de energia elétrica e, ao mesmo tempo, mantendo um certo conforto, garantindo que não haja falta de água para o condomínio. Tá bom? Então, veja, já é uma lógica sofisticada. Tá? Que mais que dá para fazer a partir desse bit? Né? De repente, uma crise hídrica como a atual, né, o sistema pode ser programado também, tá, para fazer com que as pessoas aprendam a economizar mais água.
tá? Ele muda o comportamento do sistema. Por exemplo, né? Ele faz acabar a água de propósito, tá? Então, por exemplo, hora de pico grande, né? Com esse tempo consumo demais, a água acaba, fica sem água algum tempo, né? As pessoas ficam bravas, tal, mas se isso se repete, né? A pessoa naturalmente vai se ajustando a consumir menos água em determinados horários, digamos assim, né? Para tentar reduzir o consumo. Então, o sistema vai começar a interagir, né? Com as pessoas, com os consumidores, tentando disciplinar o consumidor a economizar mais a água, tá? Então, esse já é um sistema mais ativo, né? Uma coisa é um sistema que tenta preservar, ser eficiente em termos de economia, né, de energia, tá? Então, ele está trabalhando na eficiência. Outra coisa é você tentar trabalhar no sentido de disciplinar, no sentido de alterar o comportamento dos indivíduos ligados nesse sistema, tá bom? No consumo da água. E é isso, pessoal. Vocês gostaram desse exemplo? Né? No fundo, é um bit de entrada, né? E um bit de saída, tá certo? Então, veja o poder do bit, tá? Então, isso é uma coisa que vocês têm que ter, tem que ter atenção. Você não pode subestimar nenhum sistema só porque tem um bit de entrada e um bit de saída, tá? Então, cabe realmente trabalhar, no fundo é software, né? No fundo, cabe trabalhar bem o software, cabe ter consciência dessa capacidade do software para vocês poderem desenvolver, né, essa relação entre o sistema e o elemento controlado, tá? Não é pelo número de bits. Também não adianta exagerar. Se você não tem você colocar um monte de entradas e um monte de saídas. No caso do tanque é um exemplo clássico, né? Em vez de ter várias, você pode ter dezenas de boias lá dentro para saber vários níveis, né? Mas de que adianta saber vários níveis se você não tem, né, um trabalho em cima da lógica, né, que está fazendo esse controle, tá? Então, não é o número de bits, né, que vai fazer essa diferença, é a maneira de você desenvolver o sistema, de bolar o sistema que você vai fazer com que tenha um comportamento bacana, né, atuante em cima disso aí, tá? Então, esse exemplo eu queria mostrar para vocês a importância de um bit, tá? A palavra-chave é feedback, né? Através do feedback que a gente consegue ter todo esses vários comportamentos, tá? Aqui é um outro sistema, tá? Que é descrito no artigo de 2016, tá? É um sistema de vendas, essencialmente, tá? Que ele faz o seguinte: tem um sujeito, né? Aqui o sujeito que observa, né? Olha uma loja através da vitrine da loja, tá? Um produto, né? E é a segunda vez que ele passa, né? Naquela loja olhando aquela vitrine e o sistema tem uma câmera, né? Que olha as pessoas que estão andando fora na rua, observa as pessoas que estão olhando a vitrine, tá? Então o sistema é uma câmera. E essa câmera, ele é ligado num serviço de vendas, ligado aí pela internet, né? Portanto, um dispositivo IoT que está ligado a um serviço, tá? Que a loja contrata, tá? Então, essa câmera faz o seguinte: está analisando e, inclusive, tem uma resolução suficiente para analisar a íris, né? Então, ele sabe para onde acompanhar a íris, ele sabe o que ele está olhando, né? Porque o sistema mapeou os objetos que estão lá na vitrine e, através do diâmetro do íris, consegue analisar também qual o grau de interesse dessa pessoa no produto. Ele faz mais coisas também, né? Ele levanta o perfil, né, da pessoa. Ele não está fazendo nenhuma violação de identidade da pessoa, tá? Mas ele está levantando simplesmente o perfil através da idade, da roupa que utiliza, do comportamento, alguns comportamentos, né? Ele consegue identificar ou fazer um perfil, né, dessa pessoa sem violar nada, né, em termos de identidade, sem buscar nenhuma identificação ou tentar buscar essa pessoa, por exemplo, a identidade dessa pessoa. A ideia é realmente tentar, através da aparência, né,
tentar levantar um perfil. O que o sistema está fazendo, ou vai fazer agora, né? Como ele é um sistema que está ligado a várias lojas, né? Ele tem uma experiência adquirida através de vendas em milhões, né? É um sistema de vendas tipo Google, né? Então, está conectado com milhões de câmeras no mundo inteiro, né? E faz isso, né? Trabalha com milhões de transações por dia também, tá? Então, o que ele faz? Ele já viu essa mesma pessoa que uma outra loja, que também tem o mesmo contrato, né? Ele olhou também o mesmo produto em outra loja. Tá? E ele faz o seguinte, ele orienta, ele sabe quantas pessoas estão trabalhando na loja também e manda uma mensagem para uma das vendedoras da loja, né? E manda uma mensagem dizendo o seguinte, né? O seguinte texto, né? Manda ir lá fora, né, conversar com a pessoa, né, e falar o seguinte, tá? Veja, olha, eu sei que reparei que você veio aqui pela segunda vez olhando esse item aqui, tá? Claro que ela não sabe disso, nem reparou no senhor, né? Ela simplesmente falou porque eles mandaram falar, tá? Mas o sistema sabe que é a segunda vez que está olhando o mesmo produto, tá? Então, ele foi orientado o sistema orientou essa moça para falar isso. E, inclusive, o sistema sabe que é uma moça jovem, atraente, tem todo um perfil que a própria loja já encaminhou, né, para o sistema. E eles era orientado a falar o seguinte: se eu não quer lá dentro da loja olhar esse produto mais de perto, né? Então, o objetivo primeiro é trazer o cliente para dentro da loja. Tá? Uma vez dentro da loja, a vendedora mostra o produto, enquanto está observando o produto, ele recebe uma outra instrução do sistema. Tá? Diz o seguinte, né? Olha, eu conversei com o gerente, né? E consigo fazer para o senhor, né? Esse preço especial aqui, tá? De onde veio esse preço? Esse preço veio, ele sabe qual foi outros preços que essa pessoa viu, porque sabe por quais lojas ele andou observando esses preços, então ele escolheu um preço mais barato, né, uma pouquinha coisa mais barato, né, do que o que ele viu em outros lugares, né, então, e como ela disse que foi um preço especial, né, que ela conseguiu com o gerente, ele é persuadido a fazer a compra, fazer a aquisição. Tá? Então, se o sistema consegue realizar a venda, o sistema fica com uma certa porcentagem, né, em cima dessa venda. Tá? Então, o que o sistema está fazendo, na verdade? Né? Ele está levantando várias estratégias de venda, ver quais funcionam, né? E se não conseguir vender também, ele vai no arquivo dizendo, olha, esse método não funcionou para essa pessoa com esse perfil. Ou seja, ele vai levantando uma série de dados e vai adquirindo experiência, né? Então, são milhões de vendas por dia que o sistema adquire, então, e com isso ele vai sendo cada vez mais, vai desenvolvendo uma experiência, desenvolvendo estratégias cada vez mais sofisticadas, né? Então, esse é um futuro de um sistema de vendas, né, que não existe ainda, que talvez venha a existir. Vocês que são alunos podem desenvolver, não tem problema, né? Tá? Não tem patente nenhuma. Mas é um sistema que tem um potencial, né, usando a internet das coisas, tá, que tem um potencial muito grande de ter um grande sucesso de vendas, tá bom? Então, ele não entra no mérito, né, moral ou ético, né, o feminista ou não, inclusive, né, ele sabe que a gente sabe que funciona, tá? Ele levanta várias estratégias, não faz nenhum julgamento moral nem ético, né, simplesmente aplica aquilo que ele sabe que funciona, e se funciona por essas características, tá? Então, ele é bem pragmático nesse sentido, tá? Então, não interessa, né, eventuais problemas que possam ter, ele só sabe que funciona e ponto final.
tá bom? O objetivo dele é vender, né? Esse sistema é vender. Bom, mudando um pouco de assunto, a gente vai voltar nesse tema mais à frente, tá? Só vou fazer um outro intervalo e discutir algumas coisas interessantes ou importantes, tá? A primeira coisa é discutir, da mesma forma que discutimos o lado do BIT, que é a parte tecnológica, vamos discutir um pouco o lado social. E do lado social, a palavra-chave é rede social. A rede social aqui não é o caso do Facebook, tá? Não, ou dos outros sistemas, outros aplicativos em cima de rede social. A palavra rede social existe há muito tempo, né? Desde que o ser humano se juntou em tribos, em sociedades, em grupos, né? E muitos autores, né, veem a rede social como o elemento que gerou, né, o desenvolvimento humano, tá? O único fator, na verdade, responsável pelo desenvolvimento humano. Por que disso, né? Porque a partir da rede, né, de social, ou seja, o agrupamento social, você, né, permitiu uma série de características, uma série de coisas importantes. Primeiro, permitiu, né, a troca de experiências, né, e a troca de conhecimento. Tá? Claro que precisa ter uma linguagem para isso, né? Mas, independente da linguagem, o fato de você. A própria linguagem também provavelmente se desenvolveu por causa da rede social. A necessidade da linguagem foi aumentando em decorrência da necessidade de ter uma comunicação mais eficiente entre as pessoas em rede social, em agrupamentos. Tá? Então, através dessa rede social, realmente você teve condições de dividir experiências. Isso é uma coisa muito importante, porque por mais talentoso que seja uma pessoa, essa pessoa ele só tem uma única existência, só tem uma única vida, né? E o que ele aprendeu, por exemplo, nessa vida, tá? Ele morre com as suas pessoas se você não conseguir transmitir. Tá? Então, o fato de você viver em comunidade, né, com várias pessoas, eventualmente talentosas, que têm várias vivências diferentes, a diversidade, no caso, é importante, porque a partir de vivências e experiências diferentes, né, você tem experiências diferentes e você consegue ter conhecimentos diferentes. Tá? E aí, você compartilhando isso, seria a mesma coisa que você ter vivido várias existências. Né? Então, você começa a ter uma massa de conhecimento que é cada vez maior. Tá? Segunda vantagem de você ter uma vida em rede social, né? Você começa a poder dividir o trabalho. Tá? Então, começa a ser possível você ter pessoas especializadas em realizar, né, umas certas atividades e começar a ser mais eficiente em fazer aquela atividade. Tá? Com isso, você tem, como coletivo, né, como socialmente falando, você começa a ter uma sociedade mais eficiente e mais produtiva, tá? Através da divisão do trabalho, através da especialização da divisão do trabalho. Tá? Interação, então, com outras pessoas, né, sempre traz novos conhecimentos, novas informações, tá? E à medida que a massa de pessoas vai aumentando, você gera cada vez mais capacidades, né, de desenvolvimento cultural, científico, né, e desenvolvimento, um progresso, né, não só social, como também tecnológico nesse processo. Tá? Então, a rede social, portanto, é uma coisa muito maior, né, do que simplesmente conversar, né, simplesmente trocar fofoca entre as pessoas. Tá? Então, um grande exemplo desse processo, né, o primeiro grande resultado desse processo de rede social são o desenvolvimento das cidades. Tá? Qual o mérito da cidade? É que a cidade permitiu o agrupamento, uma concentração grande de pessoas, né, no mesmo local, onde facilita muito essa troca de experiências e de conhecimento, tá? E ao mesmo tempo onde facilita também a divisão do trabalho. São duas coisas que você consegue fazer, né, com as cidades. Só que o próprio desenvolvimento da cidade exigiu um desenvolvimento tecnológico por si só. Tá? Existem cidades já documentadas
há 10 mil anos atrás, as primeiras grandes, tipo aldeias, né? Mas depois vai crescendo em escala, né? Não é fácil aumentar a escala. O poder da cidade, o poder da rede cresce exponencialmente com o número de pessoas que você consegue manter agrupado, né? Você tem que desenvolver tecnologia para isso também, né? Porque a concentração de pessoas provoca outros tipos de problema, né? Tá? Que necessita desenvolvimento tecnológico para isso. Você precisa ter, como concentrar pessoas, você precisa ter um jeito de produzir alimentos para esse grupo de pessoas. Você precisa trazer água, né, para todo mundo, ter condições higiênicas satisfatórias também, porque qualquer doença lá espalha rapidamente pela própria concentração, tá? Então, o desenvolvimento das cidades levou muito tempo também, né? Vários séculos para se desenvolver uma estrutura necessária para ter cidades sustentáveis e saudáveis. A gente vê ao longo da história cidades que cresceram e depois colapsaram, né? Por vários motivos, tá? Hoje a gente sabe que a cidade por si só ela não consegue se sustentar na cidade em si. Você tem que ter a cidade e ter tudo em torno da cidade para que subsidia o sustento dessa cidade. Então, a cidade não existe por si só. Ele precisa da zona rural também para suportar a existência dessa cidade. Essa região é que concentra, né, permite trazer alimentos, permite trazer a água, né, e permite trazer também a distribuição também, né, dispersão dos poluentes, assim por diante. Então, realmente não é só a cidade e seu entorno que gera essa rede, né, de sustentação para que a cidade possa existir, tá? Então, isso envolveu realmente o desenvolvimento da urbanização, desenvolvimento da tecnologia necessária para isso, né? Então, trazer água, os aquedutos romanos é um exemplo disso, né? Trazer água a distâncias muito longe, no entorno da cidade, porque um dos maiores colapsos, né? A maioria dos colapsos das cidades foi devido à ausência, né, de água, não, perda do recurso da água, chegando na cidade, que levam as cidades ao colapso, né? Alimentos também, né? Normalmente a cidade, pela própria concentração, não tem condições de produzir o seu próprio alimento, então tem que ter uma rede de produção de alimentos no seu entorno, né? E por isso precisa ter o quê? Precisa não só trazer água em encanamento, você precisa ter tecnologia de vias, né? De estradas para poder fazer essa rede no entorno da cidade. Então, a primeira fase, né, dessa tecnologia, dessa rede, é justamente a parte, o primeiro estágio, né, é transportes, né. A gente não pode esquecer também da comunicação, né, porque no fundo o que gera uma rede é a comunicação entre as pessoas. E aqui a gente está falando da conexão não só sobre ponto de vista de informação, que é uma área clássica, né? Na rede social você distribui sua comunicação. Nesse caso aqui, a gente está falando também de qualidade dessa conexão, né? Dessa troca de experiência. A gente chama de social affordance, que são relacionamentos, né? Que baseados na confiança mútua. Tá? Essa é uma palavra muito importante. Em rede social, principalmente em redes humanas, algumas conexões são conexões, principalmente são conexões emocionais. Essa é uma coisa muito importante. Tá? Essas conexões, né, podem ser positivas ou negativas. Né? Você tem conexões que são destrutivas. Tá? Para serem positivas, né, eles precisam ter uma confiança mútua, né, entre si. Então, para gerar essa confiança mútua, a base dela é emocional, a base dela é a partir de influências, relações sociais, né, e a confiança e colaboração. Tá? Tudo isso, portanto, além da informação, tá, que tem a camada da informação, na verdade tem uma camada de relações sociais, uma camada emocional. A gente chama esse conjunto de informação e emoção de social affordance, né? É um termo inventado por um cientista chamado Gibson, tá? Então isso é uma coisa
que faz essa conexão. Normalmente, quando você estuda rede, você estuda só sob o ponto de vista de informação, principalmente na nossa área técnica, né? Então, na área social, rede social, a gente tem que colocar um componente a mais, que é o componente emocional, tá bom? O que é fundamental. Se esse componente emocional muda de sentido, né, de positivo para negativo, se torna altamente destrutivo, tá? Bom, aí você tem os vários modelos, né? Modelo de hub, modelos com várias formas de. Aí você tem toda uma área de topologia de rede que estuda as conexões e a formação de grupo, né? Então a gente chama de hub, são aquelas pessoas que têm a capacidade de agregar vários contatos, né? Normalmente se mede pelo número de contatos que essa pessoa mantém. Mas, na verdade, você tem que analisar também, sob o ponto de vista de social affordance, você tem que analisar também qual a qualidade dessas conexões, tá? Não só a quantidade, como também a qualidade, né? Se é uma qualidade de conexão boa, né? No sentido de ter uma forte vínculo, né? Emocional, ou é um vínculo frágil, né? Fraco, né? Que pode se romper facilmente, tá? Então, não é só um número, não é só a quantidade, mas também a qualidade dessas conexões, qualidade do seu ponto de vista social, tá? Bom, aí entra propriedades na área de propriedades complexas, né? Essas relações acabam, no coletivo, acaba tendo um comportamento, uma inteligência coletiva, né, comportamental, que a gente vai analisar mais à frente, tá? Chama propriedade emergente, que é a propriedade do comportamento coletivo, né? Você já extrapõe o comportamento individual e passa para o comportamento coletivo, tá? Com várias implicações também, tá? Então, sob o ponto de vista de evolução, nós temos então esse primeiro estágio, que é o estágio físico, né? Tá? Onde nós temos essas relações cuja tecnologia, né, envolvidas urbanização, estradas e ruas, né, envolvidos comunicação, né, telefonia, rádio, tá, televisão, tudo isso são tecnologias que também permitem a comunicação e a comunicação estabelecendo redes sociais, né? Então, esses são um sistema clássico que a gente chama de primeiro estágio, que demorou milênios para chegar nesse estágio, né? O segundo estágio é um estágio onde você já tem a internet. Qual a diferença entre primeiro e segundo estágio? A diferença principal é a comunicação, né? E não só uma comunicação qualquer, porque no primeiro estágio já tinha comunicação, né? Você tinha cartas, você tinha telefones, né? Só que é uma comunicação diferente porque ela é mediada por computador, tá? Antes, a comunicação não tinha mediação, basicamente, né? Você tinha, bom, apesar de que rádio e televisão você tem um mediador de pessoas que produzem essas informações, mas essencialmente no primeiro estágio, era um meio de comunicação era mais direta entre as pessoas. Você não tem um intermediário, né, em cima desse processo. Agora, com a internet, você passa a ter uma intermediação, que inclusive veio a facilitar uma série de coisas. Uma das coisas que facilita é a independência temporal e local, né? Você passa a ter uma conexão global, tá? Um alcance global, que não tinha antes. Mesmo com o telefone que podia fazer ligações internacionais, você fazia a ligação para gente que você conhecia, né? Tá? Então, era bem limitado, a rede era limitada pelo um tema de pessoas, né, que você conhecia. Quando você passa a ter uma intermediação, sistema digital, passa a ser possível, né, através de blogs, através até de YouTubes, né, você passa a ter acesso, né, de um para vários ou vários para um, passa a ter acesso a vários elementos, várias pessoas, né, do mundo inteiro, né? Tem um problema da língua, claro, mas de uma certa forma o local passa a ser, não passa a ser mais um problema, nem o tempo, porque ele pode armazenar as suas informações, as suas falas e pode apresentá-lo quando ela for conveniente para você. Então, e-mails, né?
e outros meios de comunicação hoje, né, através da internet, ela independe do tempo e é independente também do local. Então, você passa a ter uma rede, uma possibilidade de comunicação muito maior, né? E é um sistema mediado, né, através de sistemas computacionais no meio, tá? E no terceiro estágio, você passa a ter esse mesmo sistema agora com elementos artificiais, tá? Você não passa a interagir somente com outras pessoas, passa a interagir com sistemas que fingem ser pessoas, né? Tá? Então, dispositivos virtuais, né? Robôs virtuais, assistentes inteligentes e, acima de tudo, passa a ter dispositivos também que atuam também no ambiente físico, que é o caso do IoT, né? O IoT captura informações do mundo real para o mundo digital e, ao mesmo tempo, tem como agir, né, no mundo real. De alguma forma, ele tem como atuar no mundo real. Tá? Isso é a internet das coisas, né? Então, você tem não só sensores, como atuadores que atuam no ambiente real, sendo controlado, né, por uma entidade na nuvem, um sistema computacional na nuvem. Tá? Então, você tem as evoluções aqui. Tá? Bom, a gente viu também, né, através dessas evoluções das redes sociais, que a rede social gera desenvolvimento. Tá? Se a interação é positiva, uma rede grande de pessoas, você tem um grande potencial de gerar riquezas a partir do conhecimento, a partir de experiências novas, né? Riquezas não só reais, também culturais, né? Tá? Então, o potencial da rede de gerar riquezas é enorme, tá? Agora, nesse cenário que está aqui, né, onde você tem os elementos da rede social sendo administrado por um sistema central, né, começa a ter alguns problemas, tá? Então aqui é uma observação sobre a importância de sistemas complexos, porque você está interagindo não só a parte da informação, mas também das relações sociais, tá? E algumas consequências importantes, tá? Permite uma melhora na comunicação, né, em termos de qualidade e quantidade, tá? Relações homem-máquina, tá? Robôs virtuais, disguisers, atuações não só no mundo virtual como no metaverso, mas também no mundo físico, através do IoT, e o conceito já de techno-affordance, né, que não é só affordance sob o ponto de vista social, você tem um elemento social e tecnológico junto, né, expandido através das máquinas. Né? Bom, isso permite, portanto, um monitoramento e manipulação das redes sociais através de sistemas computacionais. Aí entra a questão do papel dos sistemas computacionais, tá? Levantando questões morais e éticas. Tá? Tem um conceito antes que preciso passar para vocês, que é o conceito de computação ubíqua. Né? Eu vou rapidamente passar. São parênteses, tá? A gente vai voltar de novo na rede social. O que é computação ubíqua? Computação ubíqua não é necessariamente computação pervasiva. É um termo criado por esse cientista Mark Weiser em 88. Né? Ubíquo significa o seguinte, que é um sistema de duas vias. Tá? Um exemplo que ele dá são as placas. Né? Quando você olha uma cidade com essas placas todas, né, você não sabe, mas já existe um sistema. Quer dizer, você consegue ter um sistema onde um lado são as placas e o outro lado é você que consegue ler as placas. Então, a escrita é uma coisa ubíqua, porque você é treinado para ler e depois de algum tempo você usa esse treinamento para essas interações sem ter um esforço, né? Sem grande trabalho, sem grande esforço. Então, você olha uma cena dessa, você bate o olho e consegue saber o que sem estar no local, né? O que cada local oferece em termos de serviço, em termos de ambiente, né? E o que você
espera, né? Tem expectativa. Então você bate o olho e sabe o que tem atrás disso, né? Então, a diferença, a placa são pervasivas no sentido que está no ambiente, né? Mas pode estar pervasivo, mas não necessariamente ubíquo, tá? Ubiquidade é um sistema que tem dois lados, o lado da placa e o lado da pessoa, né? Tá? Tem um treinamento para isso. Esse é um exemplo onde você tem continua tendo a pervasivo, né? Você tem as placas, tá? Com essas informações, mas ele deixa esse ubíquo por quê? Porque você não consegue mais ler, a não ser que você saiba ler japonês, né? Você perde a característica de ubiquidade, porque o lado humano já não consegue entender, interpretar as placas, tá? Então, isso é pervasivo, mas não ubíquo, tá? É o mesmo caso que esse, né? Você não tem nada, portanto, a ausência de símbolos também cria, né, a perda da ubiquidade. Então, imagine um ambiente sem placa também, né? Realmente cria uma sensação não confortável e opressiva, tá? Existem alguns estudos interessantes sobre isso também, tá? Cidades novas, por exemplo, na China, foram construídas várias cidades novas, né? Inclusive preocupados com poluição visual. Então, tiraram todas as placas, né? Então, você tem quarteirões, muitos quarteirões, com muitos prédios, vários prédios, sem nenhuma placa, né? Tá? A ideia é você ter um smartphone, por exemplo, e se virar, né, para achar o local, tá? É extremamente opressivo, na verdade. Se você joga alguém num ambiente desses, né, tá? Fica meio perdido, né, sem saber o que é, onde ir, né? É uma coisa interessante isso. Tá? Então, o que é o sistema ubíquo? É um sistema que tem dois lados, tem um lado humano, que tem que ter habilidade, né? Mas apesar de que é uma habilidade sem esforço, e tem que ter o lado do sistema. Está sendo colocado a questão ubíqua, porque justamente hoje você tem um smartphone que tem essa ubiquidade, porque você tem um treinamento, né, humano, foi desenvolvido, a tela do smartphone, desenvolvido para ter uma facilidade de interação com o ser humano, tá? Então, você não precisa de muito treinamento, o V0, né, a barra necessária para você interagir com o sistema bem mais simples, bem menor do que um treinamento exigido para você usar um PC, por exemplo, né? Então, tem um lado humano e tem um lado do sistema, tá? Então, o sistema ubíquo, não se esqueçam, é um sistema integrado entre ser humano e o sistema. Bom, tem esses aspectos de um sistema e que cria também uma divisão, né? Do lado do sistema é a quem pertence esse sistema, quem controla isso, né? E quais são os serviços que ele oferece. E tem uma a gente chama technological divide, né? Em português seria uma divisão, né? Dos que têm e dos que não têm, né? O acesso ao sistema ou que não tem habilidade para utilizar o sistema, tá? Então são barreiras e começa a haver a diferença uma medida que os sistemas ubíquos tendem a ter serviços que aí envolve a questão de transhumanismo, né? Que é você potencializa, né, várias habilidades humanas, ou seja, uma pessoa com suporte de um sistema, você tem mais. Esse é o objetivo do sistema ubíquo, né? É uma integração, né, e um empoderamento, na verdade, do lado humano, né? E nessa interação você tem uma dependência do humano ao sistema e do sistema no ser humano, e os dois tendem a ganhar, tá? Mas só que nesse processo, pessoas que não têm acesso ao sistema ou não têm essa convivência com o sistema acaba sendo discriminado, né? Tanto economicamente como também socialmente, tá? Então, são questões importantes envolvendo sistemas ubíquos, tá? Então, nos sistemas futuros, o que pode acontecer? Ter um ambiente sem nada e você ter, né, a gente chama de sistema realidade aumentada, né? Em inglês é augmented reality, quer dizer, é um óculos virtual que você consegue enxergar, né, as placas de acordo com a sua
língua, né? Essa linguagem, tá? Com necessidades, inclusive, eventualmente até mudando as placas, né? Mudando o tipo de serviço, dependendo do usuário. Ele identifica que tipo de usuário você é, né? Bom, a questão é, voltando novamente, né, na rede social, será que a internet das coisas é realmente um problema? É um desafio? Né? Não é simplesmente um novo nome, né, modismo, de uma coisa que existia antes, porque isso sempre existiu. Acho que câmeras já existem há algumas décadas, né? Robôs também existem há décadas, tá? A única diferença é que agora passa a ser ligado na internet, né? E qual que é o problema de você ligar uma geladeira na internet, né? Então, isso é um problema? Passa a ser um problema no instante que você analisa o sistema, tá? E aí que entra a visão de sistema e é importante, é o motivo pelo qual eu coloquei aquele exemplo da caixa d'água no começo, tá? Então, o problema não é simplesmente um bit ou um bit entrando, um bit saindo. Não é simplesmente a câmera ligado ou não um robô ligado na internet. É o problema do sistema como um todo. Quando você começa a enxergar o sistema como um todo, começa a ter algumas possibilidades que podem ser perigosas, tá? Primeiro é que você tem um feedback através desses sistemas, tá? Uma coisa é você ter uma câmera sozinha ligada, outra coisa é você ter essa câmera e o robô atuador ligados através do sistema, através da internet. E aí tem um fenômeno, da mesma coisa que o fenômeno da caixa d'água, você tem um sistema com feedback, com realimentação. Tá? Então, como é que se você analisar sob o ponto de vista de controle, o que o sistema que estava controlando a caixa d'água estava fazendo, no fundo ele estava mudando a atuação e observando o reflexo disso na entrada. Então ele estava manipulando um bit na saída para ver o resultado no bit de entrada. Tá? Isso chama-se feedback. Tá? Então, com estratégias de atuação e de observar a entrada de realimentação, ele começa a descobrir as coisas. Tá? Então, a entrada é um bit só, mas através da água, tá? Você, na verdade, está interligando toda uma estrutura por trás. A caixa d'água está ligada num sistema social de consumidores. Então, o dia até é um fenômeno físico, né? Tá? O dia é a rotação da Terra, tá? Mas a semana é um fenômeno cultural, é uma informação cultural que veio das pessoas que estão ligadas a essa caixa d'água diretamente através do seu consumo, tá? Então, você não tem uma conexão elétrica direta, mas você tem uma conexão, né, através do consumo da água. Então, ele começa a identificar, o sistema começa a identificar coisas, né, físicas, como o dia, como o ano, né, e também as coisas sociais, como a semana. Informação semana, o conceito da semana é puramente social, né, é uma invenção social. Tá? Então, esse é o potencial, né, da IoT. Você tem um sensor, vai ser uma câmera, né, e um atuador. No caso do vendedor, no caso da caixa d'água, foi através da água, né? Mas no caso da venda, tá, foi através de uma mensagem que o sistema mandou para a vendedora. Ele atuou indiretamente, tá? Da mesma forma que a água atuou indiretamente. Então, ele começa a enxergar coisas que nós não conseguimos enxergar de maneira imediata. Da mesma forma que provavelmente vocês não enxergaram essas conexões da caixa. Era simplesmente uma caixa d'água, mas na verdade tem muitas coisas ligadas à caixa d'água indiretamente. E essas coisas que os sistemas começam a enxergar, perceber. Né? Para quem trabalha com o sistema, você começa a enxergar, tá, coisas muito mais poderosas por trás. Tá? Motivo pelo qual rede social gera riqueza, né? Motivo pelo qual a rede social funciona, né? Motivo pelo qual elementos como confiança mútua, né? São a parte emocional envolvida, que é dificilmente a gente consegue medir, tá? O sistema como um todo consegue perceber e atuar em cima desses elementos. Tá? Então,
IoT não é simplesmente um nome novo, né? É o fato de estar conectado a um sistema, tá? E o fato de conseguir fazer desse sistema um processo integrado, né, através da ubiquidade, ele gera um potencial muito grande, né, de não só potencializar a capacidade humana, mas também de manipular o próprio ser humano, tá? E essa é a preocupação que nós devemos ter. Ah, nós, mais vocês, né, que é a futura geração, é que é a geração que vai estar trabalhando com isso, né, no seu dia a dia, tá? Então, a gente vai discutir, por exemplo, o que é um sistema com propósito, né? Tá? O fato de você integrar a parte virtual com o real, ele já gera uma potencial de ter os sistemas computacionais que atuam só no mundo virtual e influenciar o mundo físico também, tá? Então, o fato de também estar sempre conectado, né? Sempre conectado aqui, né? Através da internet, em qualquer lugar, em qualquer tempo, tá? Ele faz com que esteja um potencial muito forte. Você não tem onde esconder, né? Tá? E tem novas tecnologias, né? Big Data, né? Inteligência artificial, AI, né? E o 5G, tá? São novos desafios, tá? Então vem aqui a grande questão, né? A rede social gerou no passado um grande desenvolvimento humano e gerou riquezas humanas, né? Para quem vai essa nova riqueza justamente gerada por essas novas redes virtuais e físicas, né? Tá? Então, no fundo, ele está controlando porque está no meio, né? Você não pode tirar ele, porque o próprio computador e os sistemas computacionais estão intermediando essas relações. Então, para quem vai essa riqueza? O fato de você ter, né, as maiores empresas sendo justamente essas empresas que fazem o papel de intermediação, né, a Google, o Facebook, a Apple, por exemplo, mostra, né, temos uma resposta de que esse grande parte do potencial de geração de riqueza está indo na mão de poucos, né? Bom, então para quem vai a riqueza gerada por essas novas redes sociais, né? Isso aqui é um sistema com propósito. Isso é uma visão novamente de sistemas, né? A gente discutiu que pela teoria de sistema que o sistema tem função, né? Mas no estágio avançado, o sistema não só tem no fundo, uma funcionalidade, né? Uma funcionalidade, no fundo, embute um objetivo, não é isso? Você pode traduzir aquela funcionalidade como sendo uma consequência de um objetivo, né? Mas existem sistemas que ele persegue o próprio objetivo, então são chamados sistemas com propósito. Sistemas com propósito, ele foi construído com um dado objetivo e que eles vão se aperfeiçoando e melhorando à medida do possível para perseguir esse objetivo. A funcionalidade principal desse sistema, né, é um sistema que vai perseguir um determinado objetivo, né, que caracteriza essa funcionalidade. Então, é chamado por sistemas com propósito. Então, o algoritmo básico deles são duas malhas de feedback, tá? Chama de loop essas malhas, né? Porque tem um loop, né, que é feedback. O primeiro loop é o loop desculpa, vou colocar aqui por ordem. O primeiro loop é o loop de percepção. Então, ele mede o efeito, tá? Então, é uma base de sensores, ou do sensor propriamente dito, né? Isso, desculpe, não um sistema com propósito e vale para qualquer tipo de sistema. Tá? Então, vamos fazer, por exemplo, um sistema biológico, né? Você tem os olhos ou o ouvido que mede o efeito, determinado efeito, né, na natureza, e checa se esse efeito, né, atingiu ou não o objetivo ou o propósito do sistema. Tá? Só isso. Se atingiu, né, fica nessa observação. Tá? Se não atingiu, ele vai estabelecer uma determinação baseado em conhecimento anterior, ou baseado, né, ou na intuição, que alguma coisa que já é pré-programado, tá? E vai executar uma determinada ação. Tá?
Então, determinar essa ação e executar essa ação. Uma vez executada essa ação, ele vai checar se essa ação gerou o efeito desejado. Tá? Caso não gere, ele vai tentar uma outra ação. E assim por diante. Você tem, portanto, um feedback para as ações, né? Para o propósito desejado, que está aqui, né? A intenção. Tá? E, uma vez atingido, ele vai, né, manter essa ação. Tá? Então, no fundo, é um sistema que vai buscar sempre seus objetivos, está atento no ambiente, né? O ambiente muda e muda o efeito, né, inclusive das suas ações, ele vai mudar a ação de acordo com a mudança do ambiente. Se o ambiente muda e não altera, né, o propósito, você é obrigado também a gerar novas ações para tentar corrigir o rumo. Né? Então, é um sistema, né, é um modelo clássico, né? A gente não está inventando nada, bem básico mesmo, de um sistema com propósito. Tá? Então, eu dei um exemplo que está mais para cá, tá? Eu vou discutir depois. Um sistema digital, a gente substitui esse sistema com alguns outros elementos, mas deixa eu voltar aqui. Ah, o, esse trabalho que vocês, não sei se vocês chegaram a ver, da Hannah Arendt, ela é uma filósofa, né? Ela fez um trabalho que é o seguinte, foi analisar um julgamento que teve sobre um judeu, descobriu sobre um nazista que foi preso, né, logo depois da guerra, foi preso, aliás, bem depois da guerra, desculpe, foi preso na Argentina e foi trazido para Jerusalém para julgamento, né? É o nome dele era Eichmann, tá? Então ele falava o seguinte, né, que ele a própria, ela acompanhou esse julgamento, né, contratada por um jornal do Nova York, né? Mas a Hannah, ela era uma filósofa e, no fundo, é uma cientista social também, que ela se definia. Escreveu vários trabalhos importantes, tá? Um dos trabalhos é a Origem do Totalitarismo. Ela é judia, na verdade, né? Sobreviveu ao nazismo, né? Fugindo daquele caos e estudou a questão do nazismo, tá? Então, ela tinha uma base, né, para julgar e analisar. Então, ela foi como observadora desse julgamento. O que o Eichmann falou no julgamento dele é interessante, né? Ele falava que ele simplesmente cumpria ordens, né? Ele era parte de um sistema, tá? Então, o que ele fazia, sob o ponto de vista de sistema aqui, com propósito? Tinha um propósito, né? Ele trabalhava no Auschwitz, né? Na campo de concentração. O objetivo era matar o máximo de pessoas possível com o menor custo possível, né, de forma mais eficiente possível. Então, o que ele fazia? Né? Tinha um sistema que ele observava, né, se atingia seus objetivos ou não, propunha melhorias, né, aperfeiçoamento e fazia esse feedback para tentar fazer um sistema melhor, mais eficiente, né, possível. É simplesmente isso. Tá? Então, um sistema que tinha um propósito. Tá? E ele comentou, para ele, não cometeu nenhum erro, ele simplesmente era parte do sistema. Tá? Uma parte pequena do sistema, inclusive. Tá? Então, aí vem a questão, né, que a própria Hannah Arendt põe, né, sobre essa discussão, né, do totalitarismo. Né. Ela cunhou um termo interessante chamado a banalidade do mal. Né. E o totalitarismo, né, depende, primeiro, né, na banalização do terror ou do mal, quer dizer, as pessoas perderem a sensibilidade, né, para o mal, a manipulação das massas, né, e não criticar, né, as coisas em função, né, da mensagem do poder. Tá? Explorar, na verdade, a solidão organizada das massas é uma coisa interessante. Tá? Então, voltando aqui, é bem esse esquema. Né? No fundo, você cria um sistema, quer dizer, com propósito,
você é parte desse sistema maior, né, que não é só o sistema onde a Eichmann trabalhava, mas é o sistema no todo um país, né, como um si, e você não critica, na verdade, o sistema em si, né, passa a ser insensível ao efeito do sistema. Então, ela é apenas uma engrenagem dentro, né, desse mundo maior. É uma coisa que a gente vive no dia a dia, né, nosso, tá? A gente se sente como uma parte de uma coisa maior, que você não tem mínima capacidade de atuação ou de crítica, né, e simplesmente vai na onda, né, digamos assim, tá? Então, essa sensação que gera, né, o poder da próprio sistema em si. Tá? Então, eventualmente, a própria Hannah Arendt não chegou a criticar diretamente o Eichmann, né? Achava que simplesmente ele é simplesmente um terrível burocrata, né? Uma pessoa terrivelmente burocrática. E que a crítica teria que ser feita, a questão moral, na verdade, não estava na pessoa do Eichmann, mas estava no sistema em si. Então, a atuação moral, né, ou crítica, você tem que ter em cima do sistema, né, segundo a visão dela. Entre aspas, eu não concordo muito bem com isso, porque, afinal de contas, um ser humano tem uma capacidade de fazer uma análise moral e ética das coisas, né? E teria condições, em princípio, de ter o potencial, na verdade, de poder criticar, né, de uma forma explícita e atuar em cima do sistema para modificar. Eu acredito nisso, né? Agora, a posição dela é interessante, que a questão moral e ética está não nos componentes do sistema, e sim no sistema em si. Você tem que brigar, em primeiro lugar, né, questionar se o sistema, né, ou se o propósito desse sistema é adequado ou não. Tá? Então, ela não devia ter sido construída em primeiro lugar. Né? Então, essa é uma visão muito importante, porque muitas vezes não enxergamos o sistema. Pelo tamanho que ele é, pela complexidade que ele é, você não enxerga o sistema, e o fato de você não ter essa transparência, não enxergar, faz com que as coisas aconteçam e você não percebe o que está acontecendo. Tá? Ou seja, você não consegue atuar criticamente, né, sobre o sistema, justamente porque você não está enxergando o que ele está fazendo, ou o que é o propósito dele. Tá? Então, muitas vezes nós temos esse problema. Esse é o mesmo modelo do sistema com propósito usando sistemas computacionais. Tá? Então, você tem os sensores do IoT que capturam e atuam sobre o meio ambiente. Né? Então, você tem um IoT sensor que captura as informações, você tem a inteligência artificial e tem o Big Data fazendo a coletânea dos dados capturados. Você tem o Data Mining aqui para analisar o efeito, né, desses dados capturados, tá? E dizendo, olha, está atingindo ou não o efeito desejado, tá? E se não atingir, você tem os recursos de inteligência artificial que estabelece as estratégias, algoritmos genéticos para você ter algumas alterações, mutações, né, nas estratégias, para não ficar sempre na mesma estratégia. Para determinar novas ações, você tem atuadores aqui para executar essas ações, para fazer um feedback aqui no sistema. Então, é um processo contínuo. Esse é um excelente exemplo, né, que você tem um propósito, que no caso do sistema de vendas, naquele exemplo no início, né, que você tem um propósito de vendas e você tem toda essa estrutura sendo, né, desenvolvida, que vai se aperfeiçoando, né, com os dados que vai capturando com o tempo. Tá? Então, qual o potencial desse sistema ao longo prazo? É enorme, né? E quem tem o controle disso aqui? Esse é o X da questão, né? A gente sabe que o dado, o Big Data que está aqui, ele faz uma captura, tem viés, né? Porque dependendo de onde você põe a câmera, e dependendo dos dados que interessam, ele acaba sendo enviesado, tá? Então, e o computador não tem condições de fazer julgamento moral ainda, né? Então, a questão principal acaba sendo que propósito está sendo colocado aqui, né? E esse propósito é correto, né? Então, é a mesma crítica que a gente tem que fazer no nível de sistema, tá?
a quem está se beneficiando com esse sistema, tá? Então, e muitas vezes não enxergamos isso, né? Alguns exemplos, né, desse efeito desse tipo de sistema nós temos na própria apresentação. Mas antes disso, a gente consegue categorizar esse sistema com propósito, sob o ponto de vista da informação agora, né, em 3 categorias, tá? Sob o ponto de vista de influenciar o comportamento humano, tá? Sistema de propósitos aplicados, né, usando tecnologia, usando IoT. Primeiro nível é o nível de sugestão, categorias, né, de influenciar. Nível de sugestão, o sistema de recomendação, tá? A gente já vê isso em vários sistemas de vendas, né? A Amazon, a Submarino, né? Quem compra isso, compra aquilo também, né? É um sistema de sugestão baseado em perfil, né? Perfil, ele tenta perfilar você, colocar você num perfil e a partir desse perfil ter um subset de sugestões, tá? Um ambiente como o metaverso, por exemplo, tem um grande potencial para gerar sugestões, né? Tá? E você tem um perfil e ele tenta criar, né, produtos adequados a esse perfil, né, de usuário, tá? É um mundo, a capacidade de sugestão é limitado. Por que é sugestão? É sutil, né? Porque é limitado pela capacidade do sistema interagir, né? Voltando aqui, a interação aqui, ele não tem um atuador físico de atuar fisicamente sobre você, tá? Ele não pode forçar você a comprar. Então, o que ele consegue fazer é atuar de forma a jogar informação em cima de você. É por isso que é um sistema de sugestão. A única forma de atuar que ele tem é jogando mensagem na tela, por exemplo, né, ou mandando e-mail para você. É um nível de atuação de informação. Portanto, é por isso que é mais suave, né, nível de sugestão. Mas o segundo nível é nível já de persuasão. Tem que ter uma ação mais firme do sistema em cima de você. Então, aquele exemplo do vendedor lá no começo, né, com a vendedora atuando, você já tem aquele é um sistema de persuasão, já não é um nível de sugestão. Tá? Então, é um sistema de vendas por persuasão. Por que persuasão? Porque já tem uma atuação. Apesar de não é um sistema atuando diretamente em cima de você, mas é um sistema orientando a vendedora para atuar em cima de você, ou seja, existe uma atuação, tá? É um sistema de persuasão porque você tem alguém ativamente, né, ou alguém, alguma coisa ativamente atuando em cima de você, tá? Então, é um sistema de persuasão. O último sistema, quer dizer, o terceiro nível de sistema é o sistema de coerção. Tá? Você não tem escolha. Você, independente da sua vontade, o sistema irá atuar em cima de você. Tá? Então, o sistema de tornozeleira eletrônica, por exemplo, é um sistema de coerção. Tá? O sistema em si não matou. O sistema, lembra que o sistema pode ter elementos computacionais, hardware, software, mas tem pessoas, né? O elemento ativo dentro do sistema de coerção são os policiais que determinam, né, mantém você num determinado local através da tornozeleira, né? Mas é um sistema como um todo, tá? Onde você tem o monitoramento do indivíduo com a tornozeleira e se ele sai de determinada região, vai alguém, né, tirar você de lá, né? Quer dizer, vai alguém atuar de uma forma coerciva. Então, são sistemas de coerção, tá bom? Bom, você tem 3 níveis, tá? Você tem potencial aqui com o sistema com propósito de você ter, né, através de atuadores, poder atuar diretamente, né, em cima dos indivíduos, tá? Então, esse é o potencial desses sistemas nessas categorias, tá? Bom, essas tecnologias por si só não é ruim. A gente não pode fazer julgamento ético, moral em cima disso, porque depende do propósito sempre, né? Tá? Um sistema de persuasão pode ser um sistema bom, por exemplo, se ajuda você a largar o vício do cigarro, por exemplo, se ele tem um sistema de persuasão que consegue você emagrecer, né?
controlar o seu peso, tá? Tem grandes aplicações importantes para a persuasão. Existem sistemas também que, por exemplo, para emagrecer, né? Tem, atua em cima de outras pessoas para evitar que você resista, né? Resista à tentação de comer um doce, por exemplo, né? Sistema de coerção, é possível ter um sistema, por exemplo, que assuma o controle, por exemplo, de um veículo, né? Quer dizer, contra a sua vontade, impedir que você atropele alguém, ou atravesse um sinal, ou então vá acertar um poste, por exemplo. São sistemas que é classificado como coerção porque ele bloqueia a sua ação, né? Então, não necessariamente é um sistema ruim por si só. Como toda tecnologia, realmente depende do uso, né? Depende de quem usa e como você usa, tá bom? Rapidamente, né? Já estamos estourando o tempo. Então, você tem, então, através do IoT, várias formas de você atuar, né, em cima da rede social. Então, algumas coisas, né? A maneira mais fácil, ou mais direta de se atuar em cima das pessoas é através da manipulação das emoções, né? Isso já é conhecido, tá? Pela própria estudo de redes sociais, tá? Então, misturando, quer dizer, chegando à conclusão, né? Você já tem todo um sistema, e aí você tem uma questão, como é que você atua em cima do indivíduo, como você atua em cima de redes sociais, tá? Uma possibilidade é através das manipulações das informações, tá? Criação de trabalhar em cima das informações para gerar uma determinada resposta emocional para atuar sobre o indivíduo, né? Em diversos níveis aqui, né? Nível de sugestão, persuasão, tá? Então, uma outra tendência é através de robôs virtuais, né? Tá? Então, você tem um processo já em desenvolvimento de se ter, né, sistemas, por exemplo, assistentes digitais, é uma Alexa da vida, né? Tá? Ou então companhias digitais, companheiros digitais, né? Um é mais reativo, né? Mais passivo, e outro mais proativo, tá? Isso aqui é a parte emocional, não vou entrar no mérito, né? São vários tipos de emoções, tá? Intensidade, tem várias classificações. Emoções é uma das áreas muito, muito difíceis de se classificar, mas o que a gente sabe é que a forma mais fácil de manipular é usando emoções mais fortes, né? E uma das mais fortes, muito bem utilizadas, é o medo e o ódio, né? São as duas emoções importantes que têm um grande potencial de manipulação, tá? Como é que nossas opiniões podem ser manipuladas, né? Influências externas, tá? Normalmente através, a gente chama de líderes de opinião, são as nossas referências. Por sermos seres sociais, nós buscamos referências através de lideranças, né? Tá? E a manipulação de redes através da confiança mútua, né? Tá? Qual o papel, né, da emoção? A emoção é mais eficiente para a manipulação, tá? Principalmente as emoções negativas, né? Como falou, medo e a raiva, né? Você tem uma natureza biológica, tá? O motivo pela qual é mais eficiente a manipulação é por causa das características biológicas, né? Tá? Nós trabalhamos em grupo, né? Atuamos em grupo, principalmente quando sentimos uma ameaça, né, iminente, quer dizer, aí todo mundo se agrega para se proteger ou para atacar, ou quando você quer, ou se tem uma raiva, né, alguma coisa que agrega o ódio, né, o ódio é um elemento agregador para atuar em cima do inimigo comum, tá? É chamado efeito multidão. Tem um estudo sobre isso, né? O primeiro estudo sobre isso foi feito pelo cientista chamado Gustave Le Bon, há mais de 100 anos atrás. Algumas organizações biológicas, né, ele tem um efeito interessante, né? Tem uma inteligência emocional, desculpe, uma inteligência social, que normalmente aumenta o QI, né? É o caso das abelhas e o caso das formigas, né? A colônia tem um efeito interessante, né? Efeito de inteligência
coletiva que aumenta o QI do grupo, né, que faz com que esse grupo tenha capacidade de evolução, de adaptação, né, de respostas diferentes, né, inteligentes, inclusive, né, que um indivíduo só não teria. No caso do ser humano, né, normalmente acontece o contrário, a inteligência abaixa. Tá? Por quê? Porque o que agrega passa a ser emoções primitivas. Há uma supressão, né, do, da opinião individual, né, em para prevalecer, né, emoções ou sentimentos comuns a todos. No fundo, um processo de nivelar por baixo mesmo. Então, esse é o fenômeno já estudado, né, o fenômeno de multidão, e que explicava, na verdade, o efeito de linchamento, por exemplo, né? Coisas que há um linchamento coletivo, que as pessoas coletivamente conseguem matar um indivíduo ou indivíduos, coisa que sozinho você não tinha coragem de fazer. Tá? Então, são alguns efeitos que é decorrente do uso das emoções no processos de multidão. Tá? Então, isso é usado de várias formas, né? Inclusive de uma forma histórica. O nazismo usou isso de uma forma inteligente também, né? Criou um ódio, por exemplo, aos judeus, que isso catalisou, né? E unificou as ações como do povo inteiro. Se você analisar, é muito estranho, né? Por que um povo inteiro, como educado como a Alemanha, né? Agiu de uma forma tão primitiva em cima de uma população, né, judaica, por exemplo, né? Então, foi usado realmente o ódio, né, e o medo como um elemento agregador e foi manipulado isso através da rádio, que na época, né, foi o primeiro meio de comunicação massivo que foi atingiu toda uma população. Então, são os fenômenos, um dos consequências, né, inclusive estudada pela Hannah Arendt. Tá? Então, tecnologia, novamente, né, permitiu essa manipulação em larga escala. Né? O que primeiro era limitado, né, porque ela fala simplesmente em tecnologia de rede, a gente chama de tecnologia de rede, né? Pessoa por pessoa, era limitada no espaço e no tempo, né? Você tinha muitas vezes você tinha uma capacidade de influenciar bastante pessoas, mas através da oratória, né? Mas era limitado pelo espaço e pelo tempo, né? Daquele agrupamento naquele local. Com o tempo, com a tecnologia, você tem os jornais, né? Você começa a ter uma certa independência do local e do tempo, né? Rádio e TV tornou isso o processo mais online, tá? E hoje você tem as redes sociais que têm alcance global, instantâneo, né? Acesso todo dia, todo horário, custo gratuito praticamente, né? E acima de tudo, um processo interativo, né? Em vez de ser um processo passivo, como a rádio e a televisão, o papel, o jornal, ele é interativo, porque você tem um computador que tem a capacidade de interação. Ou seja, ele pode dar um feedback, né? E pode ter uma capacidade mais ativa no processo de manipulação. Tá? Então, esses são os cuidados importantes que nós temos que ter. Né? Então, o primeiro o estudo, né, Psicologia das Multidões, 1895, lido até hoje, né? O autor é Gustavo Le Bon, tá? Principais motivadores, né? Medo, ódio e raiva, né? Sistema de broadcast, o primeiro estudado, né? Usando a rádio e a televisão. Um dos estudos interessantes, bom, eu já comentei sobre o Goebbels e o uso do ódio, né? Para controlar, unificar e controlar a sociedade alemã. Um dos primeiros trabalhos, o Paul Lazarsfeld, ele estudou o processo do papel do líder de opinião, né? Ele chamou de two-step flow, né, do modelo de comunicação. Isso é uma coisa muito interessante. Porque ele mostrou como é que o papel do jornal e da TV ou da rádio funcionava no sistema de broadcast, né? E o problema maior dessas
desse material, né, desse broadcast, era gerar mensagens para atingir a massa, mas o problema da massa é que ele tinha uma capacidade limitada, né, de entendimento. Então, como é que você podia fazer um discurso onde você podia atingir um grande público e, ao mesmo tempo, ser eficiente nesse processo, né, de divulgação? Se você baixa muito o nível, né, do discurso para atingir mais pessoas, o que acontece é que você perde a credibilidade, que é o trust, né, confiança, que é uma coisa muito importante nas redes sociais. Então, como é que você mantém a confiança dizendo que é uma informação de alto nível, de qualidade, que é uma informação profissional? Se você sobe esse nível, as pessoas deixam de entender, né? Então, esse fenômeno foi entendido a, com a existência, né, de uma coisa chamada o líder de opinião, que sempre existiu, na verdade. Que eles descobriram que, na verdade, o importante não é influenciar a massa, mas influenciar o líder de opinião. Então, por exemplo, no caso do futebol, né? Então, não é todo mundo que gosta de futebol, não é todo mundo que tem interesse em futebol, mas você não pode mandar uma mensagem simplificando, né, do futebol na televisão, por exemplo. Você coloca uma mensagem de alto nível, porque o objetivo não é influenciar o público normal, mas influenciar o público especializado que consegue entender de futebol em profundidade. Então, você coloca especialistas para falar. Porque qual a ideia? Você influenciar os especialistas. A partir do especialista, ele vai pegar essa informação na comunidade e vai traduzir, né, para a comunidade em uma linguagem adequada a cada um deles, através dos seus elos de confiança, né, essa mensagem que ele recebeu. Então, o objetivo do broadcast passa a ser influenciar o influenciador. Tá? Então, esse sistema, né, é claro que não é todas as mensagens, algumas mensagens, principalmente as que exigem mais confiança, usam esse modelo chamado de two steps, dois passos, né? Modelo de propagação por dois passos, e que foi estudado pelo Paul Lazarsfeld, justamente em 44, né? Justamente pelo início da televisão e o início do uso da televisão para, ele é americano, né? Para as eleições presidenciais. É muito interessante isso, porque foi um dos primeiros estudos da influência do broadcast na democracia, quer dizer, nas eleições. Então, essa foi a preocupação principal desse autor. Tá? Então, é através desse processo que a gente criou o termo chamado líder de opinião, tá? Que ele usa a rede de confiança mútua para estabelecer esses vínculos. Então, no fundo, são dois passos, mas você vê claramente o papel da confiança, né? Da confiança mútua nesses dois passos, aí, nesses dois elos. Tá? Então, porque não se trata, né? Na verdade, por que isso? Né? Porque o voto, né? A eleição, na verdade, não é um processo de venda de um sucrídeos, por exemplo. Tá? Não é um processo direto. Mesmo que você não tenta influenciar as crianças diretamente nos líderes, né? Você tenta influenciar as mães, né? Que são os líderes de opinião. Então, esse é um processo também de votação, onde você tem que primeiro influenciar o líder de opinião, em primeiro lugar, para depois, né? Porque não é todo mundo que se interessa, a grande maioria não se interessa pelas eleições. Tá? Sistemas de broadcast, né? Então, mas como é que você manipula opinião, né? Para vender produtos, né? Tá? Então, eles fazem através de sistema de pesquisa. Aliás, uma coisa importante que voltando aqui, né? Foi o primeiro e um dos últimos, né? Porque depois pouca gente conseguiu ter mais estudo. O que acontece? As redes privadas, eles fecham, né? Eles fazem as pesquisas aqui, né? Para descobrir como é influenciar as pessoas, mas eles não divulgam isso em artigos, tá? De como influenciar. Tá? Então, eles têm seus cientistas, você tem seus pesquisadores, mas tudo isso fica na mão deles. Tá? Então, você não fica sabendo como é que é feito essas influências. Então, tem esses pesquisadores, mas a maioria dos pesquisadores hoje estão limitados, porque não conseguem fazer experimentos. Né? Tá? Quem faz realmente experimento e não fala para ninguém são justamente essas empresas de comunicações privadas. Tá? A grande maioria dos países que teve
sofreu esse impacto, né, da comunicação em massa, né, na época do Hitler, por exemplo, proibiram empresas privadas, né? Hoje não tanto, mas a grande maioria dos países você pode ver que tem só empresas públicas, né? Em Londres você tem a BBC, a França, a Itália, Espanha, são todos principais, no Japão, na Rússia, nos principais países, né? O sistema de comunicação ele TV pública, né? Normalmente o principal canal é público, tá? O problema do privado é que você realmente não sabe o que eles estão fazendo e qual a transparência disso, né? Tá? Então, a televisão tem um outro problema, a gente sabe, né? Se a maneira mais eficiente de manipular a opinião é através de notícias ruins, negativas, né? O uso do medo, o uso do ódio. Como é que a televisão faz isso se normalmente você não pode divulgar você não pode usar essas ferramentas para vender produtos. Normalmente os produtos estão associados a boas imagens, né? Evita-se usar imagens negativas. Ele consegue saber disso através de um único local onde ele consegue colocar notícias ruins, que são as notícias, né? Opiniões, você consegue ver o efeito da opinião através do jornal, por exemplo, né? Jornal de broadcast, tá? Temos o caso, né, que é do Facebook, um experimento que foi feito também pelo Kramer, né? Ele analisou o efeito um estudo em massa, né, quase 700 mil pessoas, estudou efeito, né, do positivo e negativo, né, e provou, né, esse efeito, né, nas pessoas. Foi um dos poucos estudos que o Facebook gerou, foi em 2014, e depois não houve mais nenhuma pesquisa em cima disso, né? Provavelmente eles guardaram para si mesmos resultados desses experimentos. Teve um caso esse foi do Kramer, né? O Cambridge Analytica, esse eu peguei do documentário, né? Tá? Então, um caso que foi citado, tem vários casos, na verdade, eu estou só destacando um deles, que é a eleição do Trinidad e Tobago. Contrataram o Cambridge Analytica para fazer esse trabalho, né, de manipulação. Né? Eles chamam só de alteração de comportamento. Tá? Então, rapidamente, porque estamos estourando o tempo, esse material está disponível, né, vocês podem ler com mais calma depois. Então, o objetivo foi fazer um perfil, né, do eleitorado, e a partir desse perfil foi feito 32 diferentes perfis, né, e fazer uma coisa chamada micro-target, né, tentar manipular, né, essas opiniões, o ponto de vista dessas pessoas. Uma coisa que eles criaram também foi uma campanha de não participação nas eleições, focando em cima dos jovens, tá? Principalmente para os jovens. Que tinha, o Trinidad e Tobago é um país que tem duas etnias bem equilibradas, né? Uma é baseada na etnia indiana e outra em etnia africana, tá? É uma ilha no Caribe, que foi uma ex-colônia britânica, onde ele permitiu a imigração dos poucos lugares que a própria Inglaterra permitia a imigração das duas principais colônias que eles possuíam, né? Uma na colônia na África e outra na Índia. Então, basicamente um país onde você tem quase meio a meio, bem balanceado, né, em termos de população, mas são populações que não se misturam, tá? Mas tem a mesma moram no mesmo local, né? Aí você tem as eleições, e nessas eleições o objetivo da Cambridge Analytica, no caso, foi criar uma campanha para influenciar nas eleições gerais, tá? E o que aconteceu? Na verdade, essa campanha fez sucesso, na verdade. O objetivo da Cambridge Analytica não é influenciar 100%, é impossível influenciar 100% da população, né? Então, o objetivo é localizar as pessoas que são sensíveis a
a manipulação. No fundo é isso, né? São chamadas pessoas que são passíveis de persuasão, tá? E trabalhar em cima disso. Então, como tem uma população bem equilibrada, qualquer 5% faz toda a diferença no resultado da eleição, né? Principalmente eleições majoritárias. E aí, tem um caso, né? Referência ao filme Um Great Hack do Netflix. Então, ela testemunhou essa pessoa, Brittany Casey, e esse é um investidor do Roger McNamee, né? Ele comenta, né, que basicamente você tem que trabalhar em cima dos instintos, né? E o medo, né? E a raiva são as formas mais dependable, né? Mais confiáveis de fazer esse trabalho, né? Tá? Novamente, tá? Bom, isso aqui é um Sleeping Giants, é uma ação importante, né, dentro da rede social, tentando desmonetizar, né, algumas sites, né, que trabalham em cima de ativismo usando, né, criando consciência, na verdade, nas empresas de não usarem, não monetizarem esses sites que trabalham com manipulação, né? Bom, essa é a parte de presente, né? Então, discutindo o futuro, né? O que vem a ser o potencial do futuro, tá? Principalmente no contexto mais avançado, né, de metaverso, por exemplo, você pode ter uma coisa chamada desenvolvimento de robôs virtuais, que a gente está vendo isso acontecendo hoje, né? Por incrível que pareça, né? Alguns experimentos foram feitos, né? Alguns robôs virtuais são o seguinte, quem fosse assistente virtual. Assistente virtual, você tem lá um Alexa, você fala com ela, né? Você tem uma inteligência artificial que consegue entender o que você está falando e ela realiza as coisas, né? A Alexa acende a luz, escolhe, acha algum canal, algum filme, música para você, essas coisas todas, tá? Agora, é um passo acima, além disso, é um companheiro virtual, né? Então, ele não é só um assistente virtual. O assistente virtual é um sistema que responde às suas solicitações. O companheiro virtual é alguma coisa que tem uma presença, né, uma interação mais forte e não necessariamente ele é simplesmente reativo, ele pode ser proativo. Tá? Então, já foram feitos alguns experimentos onde mostram que muitas vezes as pessoas gostam mais do companheiro virtual do que do companheiro real. Né? Por que isso? Porque o companheiro virtual uma personalidade que é construída para ser adequado à sua personalidade, ao seu perfil. Tá? Ele não vai contrariar você e vai trabalhar sempre no sentido de maximizar, né, seu bem-estar. Tá? Então, e muitos estudos provaram que você prefere muito mais o companheiro virtual do que um companheiro real. Né? Então, qual o perigo desse tipo de sistema? Né? O perigo desse sistema começar a ser sistema ubíquo, né? Pela ubiquidade, começar um processo iterativo, você começa a ter uma dependência muito grande com esse personagem, mesmo porque não é só dependência emocional, uma dependência até produtiva, né? Porque ele começa a entender o que você precisa para ser produtivo, ou com meia palavra ele consegue fazer aquilo que você precisa fazer para o seu trabalho. Então, tem um grande potencial de produtividade e, ao mesmo tempo, tem um grande potencial de dependência emocional. Né? Tá? Então, pode ser desenvolvido através da sua realimentação para ter uma capacidade de criar vínculos de trust, né, de confiança muito fortes, tá? E manipular você através desse nível de confiança que ele construiu. Eventualmente, ele pode ter 99% de tempo confiável e só 1% mais crítico, né, que ele passa a ser, né, manipulável, passa a ser uma ferramenta de manipulação para um sistema que tem outras intenções, outros propósitos. Tá? Então, essas são as grandes questões. E o problema é a transparência. Né? Tá? Quando você tem um companheiro digital
tão calibrado a sua personalidade, você começa a ter um problema de privacidade em cima desse sistema. Quer dizer, você não pode simplesmente abrir esse tipo de sistema porque você está expondo o indivíduo também, né? E, ao mesmo tempo, você não pode deixar o sistema fechado porque você não sabe como ele se comporta, na verdade, em determinadas situações, né? Então, é um problema muito mais complicado de ser resolvido sob o ponto de vista até de privacidade, tá bom? Então, esse é um recado importante que eu queria passar para vocês, tá? Questão de singularidade, finalmente para fechar, né? Esse é um filme antigo, Ergo Proxy, não sei se vocês já assistiram, mas existe também no Netflix, de 2006, que existia um personagem que é chamado Otto Rave, que é um companheiro digital. Ele podia ter personalidades diferentes, é uma coisa interessante, né? Dependendo da situação, ele muda de personalidade também, tá? Algumas vezes, quando você precisa ter alguma coisa, atividade, por exemplo, estudar, né? Você precisa ter um robô, um virtual, né? Que tenha uma atividade mais persuasível, né? Para fazer você estudar, tá certo? Essa é uma coisa interessante. Algumas singularidades, né? Que eu já discuti isso em aula, né? Que é uma singularidade. Na área tecnológica tem algumas singularidades importantes. A singularidade mais importante da natureza é o próprio Big Bang, né? Mas na área tecnológica temos uma que o von Neumann colocou, que chama singularidade tecnológica, né? É um ponto hipotético, né? A partir do qual o crescimento da tecnologia se torna incontrolável, irreversível e imprevisível, né? Tá? Provocando impactos não controláveis na civilização humana, tá? Isso se chama de singularidade tecnológica. Quer dizer, von Neumann, sei lá, quase um século atrás, já previa essa questão da própria computação ser uma singularidade tecnológica, né? Tá? Ele fica tão avançado, tão complexo, que você não consegue mais controlar. Então, sistemas, né, com propósito de grande porte têm esse potencial, tá? Fica uma complexidade tão grande que é tudo automático, né? Quer dizer, vai se crescendo automaticamente que você não passa a não ter controle. Tá? Mais sofisticada é a singularidade na área de inteligência artificial, né? Que um cientista e escritor de ficção científica, né, chamado Vernor Lynch, criou, né? É uma singularidade a partir do qual você nasce uma consciência, né? Adquire uma consciência. Tá? Consciência é uma coisa difícil de definir, né? Mas é uma coisa que imagina-se que a partir de uma certa quantidade de neurônios ou quantidade de capacidade intelectual, ela vai surgir, né? A consciência significa consciência de si mesmo, né? E da existência de si e dos outros, tá? E isso é um marco, né? Uma singularidade, um marco muito relevante, porque a partir daí será que a gente pode considerar um robô com consciência como sendo um indivíduo, né? Tá? Como é, né? Hoje, legalmente, consciência é um elemento importante do indivíduo, né? Tá bom? E aí ele vai automaticamente sendo cada vez mais inteligente, né? Mais inteligente do que o ser humano, né? Isso é uma outra ficção. Tá? Não sei até que ponto vai ser uma ficção. Tá bom? É isso, gente. São as conclusões, já não vou comentar muito, mas questão ética com certeza é a primeira questão. E as referências, filme para assistir, as referências bibliográficas, tá? Então, acabamos estourando o tempo, mas peço desculpas, né? Mas é uma coisa, é um fechamento importante, que é a junção da parte tecnológica com a parte humana. Isso é uma coisa que não podemos esquecer sempre, né? Bom, então deixa eu desligar. Um problema no mouse aqui, né? Tá.